A paz do Senhor, amados irmãos, Igreja de Cristo, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, hoje na lição número 6, que nós iremos estudar, que nós não estamos tendo a nossa escola bíblica dominical presencial, porém online você pode acompanhar aí e participar assim de mais uma aula. Queridos, antes de mais nada, eu quero, antes de entrar na lição, agradecer a Deus, porque neste domingo, dia 10, dia das mães, então eu quero agradecer a Deus pela vida da minha querida mamãe lá em Minas Gerais, quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, mãe do meu filho Gileade, quero agradecer a Deus pela vida de todas as esposas dos pastores, mamães, de todas as mulheres mamães da AD Memorial, da família Memorial e de todas as mamães do nosso imenso Brasil e todas as mulheres que Deus deu a honra e o privilégio de ser mamães. Um feliz Dia das Mães para todas, glória a Deus. Mas tem uma segunda coisa que eu quero falar também, que nesse dia 10 eu tenho o privilégio também dado por Deus de completar mais um ano de feliz existência, né? E como eu costumo sempre brincar, é pela primeira vez na vida que eu vou fazer 53 anos de idade, né? Mas é brincadeira que eu sempre faço, mas sou grato a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Papai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, e graças te damos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesta hora, quando vamos estudar a Tua palavra, como a Tua amada igreja, Pai, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao coração de cada um, Senhor, que venha entender a vontade do Senhor para as suas vidas e assim possamos, então, ser um canal de bênção na vida de todos. Papai, a obra é Tua, nós não somos nada, somos apenas realmente este canal que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade. Somos dependentes de Ti e nas Tuas mãos entrego-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, nós temos a nossa lição, o nosso tema do trimestre, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e hoje nós estamos na 6ª lição. A condição dos gentios sem Deus é o nosso tema. O nosso textuário nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Aos Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática nos diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o nosso texto bíblico básico, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, versículo 12 ao 14. Nós não vamos ler para nós ganharmos o nosso tempo aqui e vamos então para o nosso comentário, a nossa introdução, mas você pode acompanhar aí na sua casa, aos Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, Romanos 4, versículo 12 ao 14, ok? Muito bem, nós temos o objetivo geral de nossa lição, é exatamente esclarecer a respeito do modo como estiveram privados da promessa messiânica os gentios. É o nosso ponto geral da nossa lição, é o nosso objetivo geral. Porém, nós temos alguns específicos objetivos aqui. Objetivos específicos nós temos o primeiro, conceituar espiritualidade a respeito da circuncisão e a incircuncisão, também explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e em terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então esses são os nossos objetivos de nossa lição. Tendo chegado ao final de nossa lição, alcançados esses objetivos, estaremos então realmente com a nossa aula completa dentro daquilo que foi traçado pelo, assim, o autor da lição. Olha, nós temos aqui na nossa introdução alguns pontos que queremos frisar. Apenas não vou ler todas a introdução, mas queremos frisar aqui 5 formas de privação que os gentios tinham. 5 formas. Primeiro, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aos Efésios 2,
verso 11 e 12. Então logo estudaremos cada um desses aspectos. Porém, quero voltar com vocês no tema a condição dos gentios sem Deus. Para entendermos melhor, quem são os gentios? Primeiramente, vamos entender isso. Quem são os gentios? A condição dos gentios sem Deus, mas quem são eles? A Bíblia nos mostra que Deus, ao criar o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden, e o homem, então, depois ele vem a pecar, ele desobedece à ordem do Senhor, desobedece à palavra de Deus. Porém, o Senhor diz para o homem que após crescer na terra e frutificar, isso ele fez, porém ele se corrompeu, vem o dilúvio. Resumindo a história para nós, entendemos um pouco mais. Após o dilúvio, a descendência de Noé, eles então entram também em um colapso muito grande, porque eles começam agora a querer viver em um só lugar, e apesar da multiplicação ali das pessoas, eles começam agora a querer edificar uma grande torre, e naquela torre então, estar naquele lugar chamado Torre de Babel, e ali Nimrod, ele tem essa bela ideia. Mas diz a palavra de Deus no capítulo de número 11 de Gênesis, que toda a terra falava uma só língua. Toda a terra falava uma só língua. E ali estavam reunidos. Mas o Senhor disse no seu coração, e ele disse, olha, eu não posso deixar que o povo viva em um só lugar, porque a ordem de Deus era para que eles espalhassem por toda a terra. A ordem de Deus era para que eles preenchessem todo a terra, povoasse toda a terra. Olha, o que aconteceu é que o Senhor interveio nessa decisão, então, de Nimrod. Quando nós voltamos lá em Gênesis, capítulo de número 11, nós podemos ver essa citação da palavra de Deus para ficar melhor para o nosso entendimento. A Bíblia diz assim no capítulo 11 de Gênesis, e toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se num vale na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eis, façamos tijolos, e queimamos bem, e façamos tijolos por pedras, e betume por cal, e disseram, edificamos então uma cidade, uma torre, cujo nome toque os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha bem, a vontade do Senhor é que o homem se espalhasse sobre a terra, e eles queriam ficar ali. Então diz a Bíblia que o Senhor, no versículo de número 7, diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, porque não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram a edificar a cidade. E por isso chamou o nome Torre de Babel, ou Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. E aí começa então as gerações a ser falada a respeito das genealogias do homem que se espalhou por toda aquela terra. Muito bem, Deus tomou aquela iniciativa para que o povo pudesse habitar em toda a terra. Dentro da genealogia, nós encontramos lá no versículo, já mais à frente, encontramos que aparece Abraão, que era por nome Abrão, e este Abrão aparece no final aí então, lá nos versículos de número 29, e até o versículo de número 32. Só que, quando este povo espalha por toda a terra, este povo é exatamente o povo que é chamado na Bíblia de gentios. Esses são gentios. São gentes, são gentios, a população que ocupou toda a terra. Mas até então, não existia a nação de Israel. Várias línguas se falaram, espalharam por todo o mundo, mas Israel ainda não existia. Não tinha Israel sobre a face da terra. Deus então chama Abraão. Deus começa ali então com Abraão e diz a palavra de Deus no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E ele diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor chama Abraão, neste capítulo 12, para formar de Abraão uma nação. Interessante que Deus tira Abraão do meio dos gentios. E agora Deus vai formar uma nação que não é gentia. É uma nação que ele vai chamar futuramente de Israel. Portanto, Abraão deixa aquela terra
e sai em busca dessa terra que Deus o haveria de mostrar. Todas as demais pessoas, então, com exceção de Abraão, eram gentias, mas Deus agora quer constituir uma nova nação. O interessante disso aí, porque o Senhor chama Abraão no capítulo 12, no capítulo 15 ele reitera suas promessas e depois nós vamos ver à frente no capítulo 17 o que Deus fala mais a Abraão. Mas o que queremos com esse ponto de partida da lição dizer então para todos? Quem são os gentios? Que Paulo trata aqui a condição dos gentios sem Deus. Quem são? Então são todos aqueles que não pertencem à nação de Israel. São todos aqueles que não são judeus, então são considerados gentios. E os gentios, pela palavra de Deus, eles foram então aquele povo que viviam sem um pacto com Deus, viviam sem um pacto com o Senhor. A partir do primeiro ponto, nós vamos falar sobre essa questão, um pouco sobre pactos, vamos falar um pouco a respeito dessa questão aí de circuncisão e chegaremos então a um denominador mais preciso a respeito desta nação e a respeito de toda a população da terra. Quando nós olhamos para o primeiro ponto, diz assim, chamados incircuncisos. Não era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, né? Na era antes de Cristo, melhor, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito de circuncisão, não vamos ler todo o texto, mas frisei aqui algo interessante que diz o comentarista. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. E o item 2, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. O item 3 nos diz a circuncisão do coração. E então aí nós vamos chegar a outro ponto em que vai nos dizer a boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior e no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E no final, no item 4, ele diz sobre a circuncisão da nova aliança, que é o assunto de circuncisão que gerou polêmicas, gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios durante a igreja primitiva. O que queremos falar neste ponto? É que exatamente quando Deus chama Abraão, Deus que institui esta circuncisão. E o interessante é que Deus chama Abraão ainda incircunciso. O Senhor chama ele no capítulo 12, ele é um incircunciso. O Senhor reitera suas promessas no capítulo 15, ele permanece sendo um incircunciso. Mas chega no capítulo 17, o de Gênesis, quando o Senhor fala com Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, diz a palavra de Deus que ali então o Senhor institui um pacto com Abraão. Ele institui um pacto interessante com ele, porque diz o Senhor, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E farei frutificar grandissimamente a ti, farei nações, e reis sairão de ti. E aí o Senhor estabelece com ele, então, uma aliança. O Senhor estabelece com ele uma aliança. É interessante que Abraão, com 99 anos, que o Senhor traz para ele, então, a circuncisão. O Senhor diz para ele, todo macho que nascer na sua casa, ao 8º dia serás circuncidado. É interessante que Abraão estava com 99 anos. Deus tinha chamado ele aos 75 anos, ele saiu de Harã para vir caminhando, procurando a terra que o Senhor lhe mostraria. Porém, passa-se então aí um tempo,
24, quase 25 anos, que o Senhor vai então trazer este conserto para Abraão, mostrando a ele a necessidade de fazer essa circuncisão, exatamente para ficar uma marca diferenciada entre as demais nações. Mas o Senhor disse para ele fazer isto dentre ele e dentre todos os seus filhos e dentre todos aqueles que habitavam com ele na sua casa, aqueles que ele tinha comprado com o seu dinheiro, que não eram também judeus, mas deveriam fazer, se tornariam então participantes deste pacto também com o Senhor, dessa aliança com o Senhor. E Deus então faz esse concerto com ele. Ismael já tinha 13 anos de idade quando o Senhor faz isso com ele, e ele então é também circuncidado aos 13 anos de idade, porque depois de um ano à frente nasceria Isaque. Muito bem, o interessante disso tudo que eu vejo é que Deus chama Abraão sendo incircunciso, e quando a palavra de Deus nos mostra à frente que Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, Paulo enfrenta exatamente essa questão doutrinária, porque é uma questão que ele enfrenta diante dos judaizantes, porque o Senhor chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Ele mesmo se nomeou e ele disse que era apóstolo dos gentios, e a palavra de Deus nos mostra isso, quando nós lemos Romanos capítulo 11, versículo 13, Paulo diz que ele é o apóstolo dos gentios, e quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, também na chamada de Paulo, quando Deus chama Paulo, Deus fala com ele que ele seria o apóstolo entre os gentios. Então este povo que estava sem esperança, este povo que estava sem Deus, como diz a lição, este povo que era no conceito judaico, era um povo incircunciso, no conceito judaico era um povo religiosamente afastado do Senhor, que estava longe do Senhor, mas agora vai chegar perto, nós vamos ver isso no segundo ponto. Porém, os judeus se gabavam dessa posição de ser circuncidado. Os judeus se gabavam da posição de ser alguém chamado por Deus, de ser alguém que tinha a promessa de Abraão, ser alguém que passava por essa diferenciação entre as nações. Eles se gabavam por isso e se julgavam que através simplesmente daquele fato de serem ali circuncidados, eles obteriam a salvação. E quando isso veio muito bem até Cristo, quando chega a Cristo, então Paulo quer mostrar para eles uma diferença. A diferença exatamente no contexto em que Paulo vai mostrar é que a boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa no prepúcio de um homem, na carne, realizada pelos homens, mas uma feita no interior, no coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo tratou disso em Romanos, quando ele diz que Abraão não foi justificado pelas obras, mas Abraão foi justificado pela fé. E quando Paulo aponta isso, ele aponta exatamente esse fato da circuncisão, porque ele diz, olha, se as obras que vieram a fazer parte do contexto desse concerto com Abraão foi realizado aos 99 anos, e Abraão já tinha sido justificado por Deus aos 75 anos. Então Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, porque as obras vieram depois da fé. Então, neste contexto, Paulo enfrentava as dificuldades e a circuncisão da nova aliança, diz aqui, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. E Gálatas 5, versos 2 e 3, trata dessa situação. Por quê? Gálatas é chamada a carta da liberdade cristã. Carta da liberdade cristã, onde Paulo discutiu muito a questão da liberdade cristã. E no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 5, versículo 2, versículo 1, 2, 5 e 6, nós temos o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 49, e neste concílio, então, em Jerusalém, ficaram ali deliberado o que seria melhor para os irmãos, para a igreja, e entre eles não colocaram uma circuncisão, porque viram que não convinha para a igreja da atualidade, para a igreja gentílica, daqueles que se saíram lá do meio dos gentios, formando um novo povo, que é a igreja do Senhor. Eles disseram, olha, não convém que este povo venha passar então pela circuncisão, porque Paulo queria pregar para eles a salvação através da fé em Cristo, e não através da circuncisão. Obviamente, a lei é muito importante, mas ele disse, existem leis cerimoniais. A lei moral de Deus é muito importante para a formação
do homem na presença de Deus, mas Paulo queria tirar deles a questão da lei cerimonial, dizendo para eles que a lei cerimonial não ia trazer ou fazer deles alguém melhor do que os gentios, se eles não tivessem a lei gravada no seu coração. Então era preciso ter uma mudança radical na sua vida, a mudança seria interior. E no capítulo 15, conforme já dissemos, de Atos dos Apóstolos, versículos de número 1, 2, 6, 5 e 6 diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então tendo Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram que Paulo e Barnabé e alguns dentre os outros subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E no versículo 5 nos diz assim: alguns, porém, que da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandá-los a guardar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto e chegaram à conclusão que não deveriam fazer isso com os nossos queridos irmãos, porque eles estavam debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Paulo, então, queria levar para eles essa consciência em que chegaram para eles e disseram que eles devem ficar fora da questão do sangue, ficar fora da carne sufocada, abster-se da prostituição, dos ídolos, mas a circuncisão eles não precisam fazer. Então, a circuncisão, conforme Paulo ensinou aqui, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:2. Muito bem, vamos para o segundo ponto. Estranhos ao concerto da promessa. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Separados da comunidade de Israel, estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Entretanto, o que os gentios precisavam saber é que, por meio de Cristo, eles também tornariam-se descendência de Abraão. Gálatas 3:29. Alienados ao pacto da promessa, diz a palavra, Atos 13, 32, 37. E dentre eles o pacto que nós frisamos aqui, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Então, Deus fez pacto com Abraão, Deus fez pacto com Moisés, Deus fez pacto com Davi, dentre as promessas do Senhor para o povo de Israel. Interessante que os gentios não tinham promessas, os gentios não tinham ali nenhum pacto com eles, não tinham nenhum pacto com Deus. Porém, quando nós olhamos na entrelinhas das promessas que Deus fez a Abraão, lá estão os gentios. Mas para os judeus, não. Os judeus não conseguiam enxergar isto que estava tão presente ali. Por quê? Quando nós lemos lá no início, nós entendemos que o Senhor disse a Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, se em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí também está incluído os gentios. Só que para os judeus não, eles se pegaram para si esta promessa, pegaram para si essa palavra e não quiseram então levar ao povo esta salvação. Ou seja, os judeus acreditavam que a salvação era só para eles. E através do cumprimento da lei, através da obediência e através também dos rituais que eles praticavam. Por essas razões que Paulo então vem falar para eles. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então Paulo diz, olha, vocês estão enganados. Existe uma saída para os gentios, mas isso veio acontecer depois da vinda de Cristo. E aí Paulo vem informar para eles isso, porque o Senhor chamou ele para ser o apóstolo dos gentios, para levar a palavra aos gentios. O interessante é que quando Deus chama Paulo e fala aquilo que nós já citamos no capítulo 9, versículo 15 de Atos, o Senhor menciona os gentios.
Porque o Senhor diz assim, este será. Quando Ananias ficou com medo de levar a palavra a ele, o Senhor disse, não, pode ir até ele. Pode ir lá, pode orar por ele, pode falar a palavra para ele, porque este será um homem chamado por mim, preparado por mim para levar a palavra de Deus diante dos gentios, diante dos reis da terra e diante dos filhos de Israel. Interessante que o Senhor aí inclui todo mundo. Paulo não tinha só um ministério restrito também aos gentios. Ele tinha um ministério que poderia alcançar os judeus e também todos os reis da terra. Ou seja, por que a palavra aparece aqui Israel? Porque automaticamente não é somente judeus. Judeus, quando nós às vezes denominamos isso, às vezes queremos dizer judeus somente da tribo de Judá, mas na verdade não. Israel, todas as tribos de Israel. Então ele poderia trazer para Israel esta palavra, gentios, reis da terra e Israel. Seu ministério era abrangente, e sendo este ministério tão abrangente como foi, ele alcançou muitas pessoas e ele teve o privilégio de ver milhares e milhares de gentios convertidos ao Senhor, chegar diante de Deus, adorar a Deus, servir o Senhor com integridade de coração. E então Paulo, que o mesmo que pôde escrever aos Efésios e dizer para eles essas palavras, olha, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios. Eram gentios, era um povo sem promessa, era um povo sem Cristo, era um povo sem a harmonia da salvação, era um povo incircunciso, mas agora vocês chegaram até Cristo, chegaram à promessa. Então isso é muito maravilhoso da parte de Deus, que é a graça salvadora do Senhor, que trouxe este milagre para o povo gentil. Glória a Deus. E quando nós falamos de gentios, nós estamos falando de nós mesmos, estamos falando quem éramos. Então nós vamos para o último ponto, terceiro e último ponto, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever algo aqui interessante, a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro ponto, diz aí, o primeiro item do último ponto, diz, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Também, como a esperança é a âncora da salvação, os gentios, a âncora da alma, melhor, os gentios desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Olha, eles não tinham nada disso. Nada disso eles tinham, era desprovido de esperança. Mas eles eram religiosos. Eles tinham religião, mas eram desprovidos de Deus. Eles eram desprovidos do Senhor. Eles eram um povo que vivia ali, como diz a palavra do Senhor, servindo as suas vãs filosofias, mas não tinham esperança. Para eles a vida só dizia nisso aqui. Os gregos ensinavam que a vida era muito bela e importante, mas que ela terminava aqui. Os filósofos não acreditavam nessa possibilidade da vida futura. Porém, o Senhor traz e usa Paulo dentro exatamente dessa filosofia dos gregos para mostrar quem era o Senhor. E interessante que nós veremos isso na palavra que traz-nos a esperança. Esperança, um povo sem esperança só vive no momento, só vive o que se vê. E Paulo diz que a esperança é aquela que nos move a esperar naquilo que não vemos, conforme diz a palavra do Senhor. Então essa esperança aqui, como disse alguém, vem muito mais daquilo que você esperar algo acontecer, que você sabe que aquilo pode falhar. Mas essa esperança aqui vem do verbo esperançar, ou seja, aquele que esperamos na esperança que temos em Deus e temos a certeza que as promessas de Deus, elas se cumprem no seu tempo, na hora certa, no tempo de Deus e jamais irão falhar. Jesus diz que passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra não há de passar. Então, o povo não tinha esperança. Nós também não tínhamos esperança fora de Cristo e fora do Senhor realmente não há esperança. Mas em Cristo, agora temos esperança. E o item 2 diz assim, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Não, ao contrário. Eles eram politeístas, eles eram idólatras. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados de Deus, que se haviam se rebelado, de Deus que se havia se revelado a Israel. E isso significa que, ao dizer as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs,
que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Muito bem. Eles tinham as suas divindades. Não pensa você que, por dizer aqui, como diz o texto, sem Deus no mundo, eles não adoravam. Eles adoravam. Diz a palavra, diz a história, nos mostra que os gregos tinham mais de 30 mil entidades, divindades que eles adoravam. Só que não é o verdadeiro Deus. E não é diferente hoje. Quando a gente vê pessoas adorando muitos e muitos deuses, mas não adoram o verdadeiro Deus. Nós temos uma obrigação de adorar o verdadeiro Deus. Obrigação esta imposta pelo que nós entendemos dentro da palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que, a palavra diz aqui, felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do Deus verdadeiro. Por quê? João capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo naquela oração que ele faz ali, ele menciona e diz, Pai, é bom que eles o recebam, e que eles o entendam, e que eles te adorem, Senhor, como o único e verdadeiro Deus. Então o que Paulo profetizou, o que Paulo pregou, o que Paulo ensinou, ele vem trazer exatamente para aqueles irmãos que em outro tempo nós éramos como gentios. Outro tempo éramos gentios, eram afastados do Senhor, mas ele disse, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, ele traz uma palavra, mas, Cristo. Esse mas é muito importante, esse mais do versículo 13, lá, é muito importante para nós, porque ele diz assim, mas Cristo, né? Quando você volta lá em Gênesis, ou Gênesis não, aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 13, então Paulo diz assim, quando ele nos informa que a palavra, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já tendes pelo sangue de Cristo chegaste perto, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, mas, o importante disso, meu querido, é que Deus sempre tem um mais na nossa história. É importante quando Deus tem um mais. Tudo pode estar mudando, acontecendo muita coisa, mas Deus chega, mas vai acontecer diferente. Mas eu vou mudar a sua história. Aleluia. Eu vou mudar o seu destino. E aí o Senhor muda o destino dos gentios, que eram sem Deus neste mundo, sem Cristo. Ele muda o destino e diz para eles, olha, agora você tem em Cristo a salvação. Aleluia. Você tem em Cristo agora o novo nascimento. E diz a palavra de Deus em Gálatas 5, versículo 6, em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o amor, a fé que opera pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, olhar para Cristo, viver o que Cristo ensinou, andar na dimensão do Espírito Santo de Deus, é o que o Senhor quer que nós façamos isso todos os dias. A palavra de Deus diz, noutro tempo erais incircuncisos, estavam excluídos da aliança de Deus, é a conclusão do nosso assunto. Porém, diz aí, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Mas um dia, porém, a magnitude do amor de Deus circuncidou o nosso coração, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança, na promessa, revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Para concluir, eu quero voltar em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 29. Versículo 3 e número 29. E depois mais um versículo ainda para concluirmos aqui. Gálatas 3, versículo 29. Vai nos falar exatamente a respeito do que? Diz a palavra assim, verso 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, para os judeus, para serem salvos, eles precisavam, alguém se tornar um judaizante, precisavam circuncidar-se. Para os judeus chegavam os rabinos até ensinar que era preciso circuncidar para não ir para o inferno. Só que Jesus veio e mostrou diferente, mostrou a palavra de forma diferente, mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então nós vamos para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 32,
e ali nós temos 3 povos, para nós encerrarmos. A Bíblia nos mostra que tem 3 povos na face da terra. A Bíblia diz: portai-vos varonilmente, de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Então nós temos judeus, temos gentios e temos a igreja de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Não somos judeus e nem somos gentios, porque somos gentios resgatados pelo Senhor. Então deixamos de ser aquele povo que não tem esperança, deixamos de ser o povo que não tem Deus, deixamos de ser o povo que não tem Cristo. Hoje temos Cristo, hoje temos Deus, hoje temos esperança, hoje temos Jesus e fazemos parte desta família que vai morar no céu. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus console o seu coração, que o amor de Deus seja sobre sua vida, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transborde o seu coração e que a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.